Para quem acompanhou na noite de ontem, viu que foi muito tensa a eliminação do quarto participante a deixar o No Limite. A gente está falando do Lucas Chumbo. Ele pediu para sair do programa, ele pediu para sair da disputa por conta de uma gastrite crônica. O Lucas veio sofrendo durante alguns dias com fortes dores, ele chegou a reclamar com os membros da tribo Carcará, né? E aí ele foi atendido pela equipe médica do No Limite e, em comum acordo, em conversa com os participantes, né, com os membros da equipe dele, o Lucas expôs a situação e pediu para que fosse votado, para que ele fosse para o portal, uma vez que a tribo Carcará já havia perdido a prova da imunidade. Então, o Lucas aproveitou esse momento em que a tribo perdeu a prova e pediu para sair. Ele já não estava mesmo mais aguentando, ele chegou a falar no episódio de ontem que realmente ele já estava no limite dele, e aí, claro, a saúde em primeiro lugar, independente da disputa, e essa saída do Lucas foi muito emocionante, porque quem estava ali na mira para sair, a gente acompanhou, era a Iris, ela que veio tendo alguns problemas com a tribo, teve algumas discussões, a gente até viu uma última discussão dela também por aquele motivo que a gente já havia comentado aqui a respeito do banho, ela que também estava se desentendendo ali em questão da convivência com alguns membros da Carcará, e aí a Paula deixou bem claro que o problema da Iris não era um problema nas provas, que ela se saía muito bem nas provas, mas que ela tinha realmente esse problema aí de convivência com o grupo. Mas voltando a falar do Lucas Chumbo, é uma perda muito grande que a tribo tem, né, porque eles já perderam a Ariadna na semana passada. Nessa semana eles perdem o Lucas, que tem uma certa agilidade, que também estava colaborando com a equipe na questão da velocidade. O cara era muito bom nas provas e aí, como eu disse, essa decisão acaba caindo assim como uma bomba dentro do grupo. O que a gente pode também citar aqui é que com essa saída do Lucas, né, essa saída que foi até bastante emocionante para quem acompanhou, porque ele queria continuar no jogo, mas ao mesmo tempo ele não podia mais, já estava no seu limite físico. Com essa saída dele, a Iris recebe uma segunda chance. E tomara que ela aproveite muito essa segunda chance, a gente vai acompanhar tudo isso no programa da semana que vem, né, e tomara que ela aproveite essa segunda chance, porque o clima já está bastante complicado entre ela e os demais participantes ali, né? Essa coisa dela do banho, de ser muito metódica, a Paula também comentou sobre essa coisa da metodologia dela, o Guilherme também falou sobre essa coisa do banho, e a Iris ontem, a gente viu que ela arrumou a confusão lá porque ela queria tomar banho, mas o pessoal queria descansar da prova e ela queria porque queria tomar banho. E lembrando que os participantes não podem deixar o acampamento sozinhos, eles precisam sair em grupo, então o banho é uma atividade coletiva. E aí a gente vai acompanhar na semana que vem o que vai acontecer com a Iris, como é que ela se como é que ela superou a saída do Lucas, porque ela também estava bem próxima do Lucas ali dentro do acampamento, como ela superou isso e de repente como ela transformou essa saída do Lucas em força para mudar o comportamento dela ali. Será que vai mudar? Mas isso a gente só vai saber na semana que vem. Bom, agora que a tribo Carcará perdeu 2 participantes, a situação ficou bem equilibrada no jogo, né? Porque a Calango já tinha perdido 2 participantes, que foi o Marmude e a Angélica, e a Carcará agora perdeu a Ariadna e nessa saída de ontem aí, o Lucas, que na minha opinião são 2 participantes que vão fazer diferença, mas os outros precisam também se recuperar, precisam também se reinventar dentro dessa necessidade. O jogo agora passa a ficar bastante equilibrado, porque tem 6 componentes na Carcará e 6 componentes na Calango disputando esse prêmio de R$500 mil. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse último episódio do No Limite foram as provas, né? Tanto a prova privilégio quanto a prova imunidade foram provas, assim, realmente bem desafiadoras. A gente fala agora sobre a prova privilégio, que foi a primeira prova. Nessa prova, a tribo Carcará levou a melhor, né? E arrematou mantimentos e alguns utensílios para a cozinha, que eles estavam precisando ali. Foram umas panelas e tal. E então, eles vencem essa prova. Foi uma prova bem difícil, porque era o seguinte... era uma prova que exigia raciocínio e agilidade deles, porque eles montaram uma espécie de circuito com alguns obstáculos, aqueles obstáculos de bambu, né, de madeira e tudo, e quando os participantes passavam por esses obstáculos, eles precisavam encontrar sacos, desamarrar os nós desses sacos, e aí dentro desses sacos havia bolas com correntes, né?
E essas bolas concorrentes eles precisavam montar e depois arremessar sobre uma armação. A bola que ficasse presa, né, nessa armação, o participante venceria, o grupo venceria, a tribo venceria e tinha aí o número de 3 bolas. A tribo Carcará conseguiu fazer muito bem essa prova. O Viegas, que já estava aí meio frustrado por conta de prova de mira, ele pediu para fazer essa prova, ele mandou muito bem, ele conseguiu, ele mostrou ali que de mira realmente ele é muito bom, e aí o grupo leva para casa, para o acampamento, os mantimentos e também esses utensílios para a cozinha. E aí que eu achei também muito bonito foi que o Carcará, a tribo, eles dedicaram a vitória para Ariadna, né? Todo mundo sabe que a Ariadna saiu por um consenso do grupo, principalmente por causa da força física, do desempenho dela nas provas, e o desempenho nas provas tem contado absurdamente. Eu acho que o convívio nem tanto, viu? Acho que só tirando aí o caso da Iris, mas o desempenho nas provas tem sido assim um peso muito grande para determinar a eliminação do participante. E aí eles decidiram dedicar a vitória de ontem, né, da prova, para Ariadna. Achei muito bonito, achei muito justo e muito merecido. Logo depois teve a prova da imunidade. Nessa prova da imunidade, quem venceu foi a tribo Calango. A tribo Calango, que eu acho que não tem tanta força assim, mas eles têm um pouco mais de agilidade no raciocínio. Era uma prova também bastante complicada, bastante difícil, uma prova de arco e flecha, onde os participantes tinham que atirar as flechas em balões. Dentro desses balões havia chaves, né? E essas chaves, elas abriam baús. Dentro desses baús tinham letras soltas que formavam a palavra no limite. E aí, a última a arremessar a flecha, que acertou, foi a Gleice. E como era uma coisa de sorte mesmo, acabou caindo das mãos dela essa função, essa missão de abrir todos os baús. Então, enquanto a tribo Carcará estava com Viegas, né, também aí tentando abrir os baús, do outro lado a tribo Calango teve a Gleice, que também mandou muito bem. Eles saíram assim com uma jogada, com um esquema, com uma estratégia muito bacana de abrir as caixas, e isso fez total diferença. Com isso, a tribo Calango vence essa prova, e aí também acontece uma coisa bem interessante, porque na prova anterior, que foi a prova privilégio, o grupo meio que ficou em cima da Gleice por ela ter reclamado, por ela ter questionado alguns comportamentos, algumas atitudes, já que era uma prova de obstáculo, e agora a Gleice vai às forras aí, dá o troco pro grupo. Eles chegaram até a discutir, né? O grupo Calango lá, a tribo Calango, chegou a discutir por conta do comportamento da Gleice. E aí ela pega aquilo tudo, como ela mesmo disse, coloca sangue nos olhos e vai à luta e consegue mostrar ali, né, numa revanche, o potencial dela. Porque a Gleice é pequenininha, mas ela tem uma força bem assim, acho que até mais do que alguns participantes homens, viu? Então foi muito bom a gente ver esse troco, né? Essa aí lembrou até um pouco aquela volta dela lá do Big Brother, pra quem não lembra, quando ela saiu, aquela falsa eliminação, e aí ela fala assim sobre a revanche, né? Sobre voltar e tudo mais, e aí a gente teve esse gostinho assim de novo da Gleice de, numa primeira prova, ter sido apontada até como uma dos principais problemas da prova pela tribo Calango, e aí de repente ela dá a volta por cima e mostra, ó, eu sei jogar, tá vendo? Vamos nessa. Gleice mandou muito bem. Depois de terem vencido a prova privilégio, os componentes da tribo Carcará levaram, claro, para o acampamento todos aqueles alimentos, né, que já estavam ali disponíveis como prêmio da prova, e além dos utensílios de cozinha, mas eles também ganharam uma surpresa, um bônus muito bacana. Havia ali uma mesa, né, com várias delícias cobertas, vários pratos maravilhosos, e aí eles receberam R$500 para poderem comprar esses pratos. A Paula foi a responsável por escolher esses pratos. E olha, tinha um monte de coisa gostosa, viu, gente? Tinha cachorro-quente, tinha pudim, tinha uma cesta com pães variados, tinha bolo de cenoura com brigadeiro. Olha, tudo que faz a gente assim ficar com a maior água na boca. Mas por aqui eu não fico com água na boca. Quando a vontade aperta, o que eu faço? Eu entro em contato com o pessoal do Tudo Vira Doce. O Tudo Vira Doce, gente, é uma confeitaria e vocês podem acessar o perfil deles no Instagram para ver todas as delícias que eles têm. Eles têm bolos para o lanche, eles têm bolos temáticos, enfim, uma infinidade de gostosuras, além também
né, de fazerem assim a nossa alegria nos melhores momentos. Porque seja no lanche da tarde, seja para aquela data comemorativa, seja, né, até mesmo por uma sobremesa depois das refeições, a minha dica é tudo vira doce. Como eu disse, vocês podem ter acesso a todo o menu que é elaborado assim com o maior carinho pela confeiteira Fátima Ferreira. É só vocês entrarem lá na página deles do Instagram, do perfil deles do Instagram e acompanharem tudo. E para vocês que moram no Rio de Janeiro, tem promoção especial de frete, tem um monte de desconto bacana, é só entrar lá e conferir. Tudo vira doce, transformando os seus momentos felizes em doces. Agora restam 12 participantes, 6 em cada tribo na disputa por R$500 mil. Excepcionalmente, na semana que vem, o nosso encontro aqui será na terça-feira. Espero você com mais um 5 Minutos de Fama especial No Limite. A gente se vê. Até lá!